Irmãos, bom dia. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no nosso versículo de introdução em Salmos, capítulo 62. Não haveria nenhum prejuízo em eu utilizar Salmo 61, que o Herbert leu aqui no começo, que diz muito respeito àquilo que nós vamos falar hoje. Mas eu vou manter a estrutura, porque vem das outras duas mensagens que eu venho ministrando, então nós vamos focar no Salmo 62. Salmos, capítulo 62, a partir do verso 6. Vamos juntos? A palavra de Deus diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Quem pode dar um glória a Deus? Podemos nos assentar. Salmo 61, verso 2, o Herbert leu aqui no começo: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio. Tu tens sido o meu refúgio. Meus irmãos, nossa mensagem de hoje diz respeito à continuação das últimas duas mensagens que eu trouxe aqui. Quem se lembra quando nós ministramos sobre as cidades refúgio? Nós começamos falando sobre o termo refúgio. Vocês lembram o que significa refúgio? Quem se lembra? O que é um refúgio, irmãos? Proteção, abrigo, consolo, conforto, descanso, lugar para se esconder de perigos, abrigo, asilo, fuga, retirada, aquilo que fornece uma sensação de segurança. Na primeira mensagem que nós ministramos, nós vimos que Deus mandou construir, quem lembra, vestibular para entrar no céu. Quem lembra quantas cidades refúgio Deus mandou construir? 6 cidades. E essas cidades serviriam de refúgio para um propósito específico, quem se lembra? Para abrigar aqueles que cometiam homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As pessoas deveriam buscar refúgio nessas cidades. E essas cidades foram chamadas cidades refúgio. Eram 6. Naquela mensagem, nós falamos sobre os 6 refúgios emocionais mais comuns para o nosso tempo. Passamos superficialmente, viajando por essas cidades. Na mensagem seguinte, nós adentramos na primeira cidade. Quem se lembra qual é a primeira cidade? Regressão. A primeira cidade que nós falamos, nós lemos o versículo do apóstolo Paulo, dizendo à igreja: cresçam em tudo. E nós usamos o versículo de Jesus, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lá nós andamos, dentro da cidade da regressão, nós andamos por 3 bairros. O bairro do crescimento fisiológico. Você precisa cuidar do seu corpo para que ele não te atrapalhe a servir a Deus. Do crescimento mental e emocional, você precisa amadurecer para agir e reagir bem diante das situações. E do crescimento espiritual, só cresce em Deus aquele que assume responsabilidade sobre outras pessoas. 3 áreas de crescimento. Quem se lembra? Eu vou começar a fazer questionário da mensagem anterior. Para quem não ouviu a mensagem sobre as cidades refúgio, ela foi liberada no
aplicativo essa semana, a primeira mensagem. Então você pode voltar lá e assistir essa mensagem. Mas hoje, eu queria voltar a passear ou adentrar as cidades. Nós passamos pela cidade da regressão, aqueles que se recusam a amadurecer. As pessoas se refugiam em atitudes infantis. E hoje eu queria sair da regressão e caminhar com relação à segunda cidade. Essa é mais difícil. Quem se lembra qual que é a segunda cidade? A segunda cidade se chama escapismo. Vocês sabem o que é escapismo? Muito bem. Muito bem, sabe, mas é isso mesmo. Escapismo, no dicionário Priberan, significa atitude de fuga ao cotidiano ou a uma realidade específica. No dicionário Michaelis, escapismo é a tendência para fugir da realidade diante de situações difíceis ou desagradáveis que geram sofrimento. No Dício, escapismo é a propensão para fugir da realidade ou do cotidiano, por meio da abstração, da fantasia, geralmente para não vivenciar situações ruins. De forma mais simples, escapismo é a busca por soluções alternativas não resolutivas. Busca por soluções alternativas que não resolvem o problema, mas que os escondem temporariamente. É exteriorizado comumente por meio de vícios diversos, onde a situação emocional que está comprometida encontra um artifício para gerar um refrigério momentâneo. Vamos dar exemplos? Por favor, vocês conseguem nomear o escapismo em exemplos? O que é que a pessoa pode utilizar para fugir da sua dura realidade? Vamos colocar em termos mais práticos. Suponhamos que alguém esteja muito endividado financeiramente. E a pressão das dívidas esteja sobre essa pessoa de forma muito intensa. A vida financeira dela acabou. Como que a pessoa pode lidar emocionalmente com essa situação usando o escapismo como uma solução? Me ajudem. O que a pessoa pode fazer? Cartão de crédito, gastar mais, consumir. Mas para fugir da realidade? A pessoa pode, para fugir da realidade que ela está enfrentando, utilizar drogas. Pode, gente? O que vai gerar? Uma fuga temporária. Ou seja, por alguns instantes, horas, minutos ou momentos, ela não vai ter que lidar com a sua dificuldade emocional com relação às dívidas. As pessoas que se afundam nas drogas, você sabe qual que é a intenção pura e exclusiva dela? Fugir da sua realidade. Ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Pode ser por uma autoimagem negativa, pode ser por um trauma de infância muito ruim, pode ser pela ausência do pai, pode ser por um turbilhão emocional grande na adolescência. O que ela precisa? Ela precisa de um artifício para lidar com aquilo. Aí ela entra na droga. Bebida, que o Sábio falou. O que é a bebida? A pessoa está com uma dificuldade emocional em lidar com aquela situação e ela, por alguns momentos, irmãos, nem que seja temporário, aquele que estava triste e abatido, depois que ele bebe uma cervejinha, ele fica como?
O cabra fica, se era pobre, ele fica rico. Se era medroso, ele fica corajoso. Irmãos, quando eu ficava bêbado, eu fujo de uma briga, eu sempre, na minha família, eu sempre fui aquele que apanhava, né, Miro? O Miro batia, o meu irmão batia, eu sempre fui o mais fraco. Se eu estivesse numa festa e eu ficasse bêbado, eu não podia ver uma briga que eu queria entrar, eu nem sabia brigar. E se entrasse, apanhava igual um cachorro, vira-lata. Mas só que a bebida fazia eu ficar corajosão, irmão. Ou seja, o artifício faz você esquecer da sua condição temporária. Faz você não lidar com a sua situação emocional temporária, a situação que você está passando naquele momento. E ele te concede um alívio, um refrigério momentâneo. Escapismo. Mais exemplos, droga, bebida, o que mais? Comida. Quem já assistiu aqui o Dr. Now, como é que chama o programa? Quem já assistiu? Quando você vai ouvir a pessoa que passou por aquela dificuldade e come muito, qual que é o problema dela? É porque o estômago dela é muito grande e ela precisa comer muito? Não é fisiológico, é emocional. E você ouve, o discurso é o mesmo em todos. As pessoas dizem, quando eu como, eu esqueço de todos os meus problemas. O que mais, irmãos? Ficar sozinho, buscar isolamento. O que virou uma praga no Brasil agora, atualmente, jogos digitais ou apostas, compras, irmão. O Malcércio citou o cartão de crédito aqui, compras. Tem gente que está com a vida arrebentada, o cara está triste, abatido. Ele entra numa loja virtual ou física e compra alguma coisa. Você sabe como que ele se sente? Rapaz, não tem nem o dinheiro para pagar a próxima fatura do cartão. Ele parcelou em 12 vezes, mas a hora que ele compra e sai com o produto, cara, ele esquece de toda a dificuldade que ele está passando. Certa vez nós acompanhamos um casal que a mulher dizia assim, no guarda-roupa dela, ela tinha não sei quantos sapatos. E ela dizia que tinha sapato lá que ela tinha comprado que ela nunca havia usado. E que ela só comprava porque aquela compra daquele sapato específico, depois que ela fazia aquela compra, aquilo trazia um refrigério ao coração dela. Você sabe o que é isso? Refúgio. Escapismo. Agora a pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Irmãos, esses refúgios resolvem o problema. Esses que nós citamos. O problema emocional precisa de uma solução, ou problema financeiro, ou problema conjugal, ou o que quer que seja. Ele precisa de uma solução. Quando nós procuramos ou adentramos na cidade do escapismo, ou buscamos esse refúgio temporário, ele vai resolver o problema? Não resolve. Ele não resolve. O problema só aumenta. Na realidade, antes você tinha um, ele não resolve o problema. Mas nós lemos em Salmos capítulo 62. Aliás, irmãos, no verso 6, nós lemos assim: só Deus é a minha rocha, a minha salvação. Deus é o meu alto refúgio. Olha o que diz: não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Olha o conselho que ele dá. Confie nele em todo o tempo, ó povo, irmãos. Não é para confiar em bebida, droga, compra, pornografia, remédio, rede social, jogos de aposta. Nada disso vai resolver o seu problema. Confie em Deus em todo o tempo. Derrame diante dele o seu coração, porque Deus é o nosso refúgio. Nenhum pode resolver. Você que enfrenta uma forte tribulação emocional, você que é levado aos extremos da dificuldade de lidar com a sua realidade,
Todos esses refúgios que nós citamos não resolverão o seu problema, mas há um que vai resolver, irmãos. É o nosso alto refúgio, a nossa forte rocha. Aquele que nós derramamos o nosso coração e nós encontramos refrigério definitivo. Só o Senhor pode resolver o seu problema. Só Ele. Eu peguei um estudo internacional chamado Truth Central, agora de janeiro de 2025. Ele entrevistou 16 mil pessoas em 16 países diferentes. O estudo concluiu que 91% dos entrevistados sentem a necessidade de escapar da realidade diariamente. 9 entre cada 10 pessoas, todos os dias, sentem a necessidade de fugir dos problemas buscando um artifício. As pessoas chegam em casa tensionadas, estressadas, abatidas, e elas sentem a necessidade de buscar um artifício, um refúgio, para se acalmarem emocionalmente. Algumas vão beber, outras vão buscar um remédio, e eu não sou contra buscar remédio, ele só não pode ser a fonte absoluta do seu descanso. A grande maioria do estudo, quando chega em casa, você sabe onde é que ele acha paz para esquecer dos seus problemas? Rapaz, ele chega em casa estressado, abatido, triste porque o dia foi intenso. Aí ele abre lá o Instagram e começa. Vrap, vrap. Rapaz, aí ele ri de uma coisa. Aí ele acha graça em outra. Aí ele, nossa, a fulana está viajando para não sei aonde. Aquela sensação traz a ele uma alegria temporária, a ponto dele esquecer o tensionamento que ele sofreu durante o dia. Tem gente que vai correr para o Netflix, vai assistir dorama, fica calmo só depois que assiste o dorama. O que mais, gente? 9 em cada 10. O que mais? Qual o refúgio que as pessoas procuram para esquecer dos seus problemas? Dormir. Quem gosta, dá um glória a Deus aí de dormir. Comer. Tem gente que sai do serviço, mas agora chegar em casa eu vou bater um pão com ovo. Tem gente que chega em casa, muito bem, escapa e nem vai para casa. Tem gente que vai abrir site na internet para sentir refrigério e alegria. Você sabe o que é isso? Escapismo. Tem gente, o Paulo César se libertou disso, Paulo César tem um testemunho, depois ele um dia vai contar para nós, mas você ficava quantas horas na academia, Paulo César? 4 horas. Você acha que esse tanto de músculo é fácil, irmão? Escapismo. E você se sentia bem enquanto estava lá? Escapismo, foi liberto disso. Aí. Sim. Já teve vezes dele deixar a Tuosa sozinha, né? Estou dando spoiler do seu testemunho. O Paulo, dele deixar a esposa cheia de visitas em casa, com gente da casa dele, ele sair de casa e ir para a academia e deixar ela sozinha. Natal, irmãos. Pensa você no Natal na academia. Irmão. Escapismo. Um local onde a pessoa se sente bem. Ou ela foge da realidade emocional que ela é obrigada a enfrentar. Só que o problema é muito grave, irmão. Se 9 em cada 10 no mundo estão procurando fontes de escapismo para fugir da sua realidade, vocês sabem quantas dessas pessoas estão resolvendo seus problemas emocionais usando escapismo? Nenhuma. E aí nós temos uma sociedade emocionalmente doente.
Porque ela é incapaz de enfrentar as suas dificuldades e ela busca em outras fontes falsas, mentirosas, que não resolvem o problema. Ela busca em outras fontes um refúgio que vai tornar a situação dela cada vez pior. Tem gente usando o escapismo diário para fugir da sua realidade. E começou isso há 2, 3 anos atrás. Hoje é uma pessoa pior do que estava 2, 3 anos atrás. Porque é a fuga para o refúgio errado. Ele destrói emocionalmente a pessoa. Nesse sentido, Paulo diz, está na tela. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são, mas nem todas. Todas as coisas me são, mas eu não o quê? 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, se vocês comem, quem aqui come? É errado comer? Não. Se você bebe, quem aqui bebe? É errado beber? Ou fazem qualquer outra coisa, e aqui está o parâmetro. Façam tudo. Para o quê? Para a glória de Deus. A gente não faz as coisas para descarga emocional, visando exclusivamente fugir da realidade. A gente faz as coisas, tudo, para a glória do Senhor. E tem 2 linhas tênues aqui. A primeira é domínio. Irmãos, comer não é errado, é lícito. Mas se a comida te domina, ela passou do limite. Rede social é errado? É errado, irmão? Não é errado. Mas se ela te domina, ela ultrapassou o limite. Trabalhar é errado? Muito pelo contrário. Mas se o seu trabalho te domina, então ele atravessou o limite. E tem algo importante com relação ao 2º versículo. Tudo seja feito para a glória do Senhor. Se aquilo que você faz se coloca entre você e o seu propósito diante de Deus, aquilo deveria ser eliminado completamente. Se a rede social te toma para que você não cumpra o seu propósito diante de Deus, então ela é extremamente prejudicial. Nada pode ficar entre nós e o propósito. Nada. Mas eu quero adentrar alguns bairros da cidade do escapismo. Nós estamos bem definidos sobre o que é escapismo. Todo mundo entende, gente? Primeiro bairro. Nós vamos entrar na cidade agora. Primeiro bairro que eu quero citar, e eu quero usar exemplos bíblicos para a gente entender o tamanho da tragédia que é usar o escapismo. O primeiro bairro que eu quero atravessar é o bairro da bebida e outros artifícios. Quando eu falo outros artifícios, são aqueles artifícios que são capazes de mudar sua química mental. De forma que o quê? Ele te deixa fora daquilo que você naturalmente é. Ele te toma. Bebida, droga, remédio em excesso. Aquilo que atrapalha a sua química mental. Para te apagar da sua realidade. Esse é o primeiro bairro. E nós vamos em Gênesis capítulo 9, verso 20. Está na tela, vocês podem me acompanhar por lá. Sendo Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Irmãos, nós estamos, após o dilúvio, na nova fase da humanidade que Deus estabeleceu. Nós lembramos bem o que aconteceu no dilúvio. A sociedade estava num
Já tinha caminhado numa direção que não tinha mais volta, de corrupção. E aí Deus reseta a humanidade. O que Deus faz? Manda água, preserva a família de Noé, seus filhos e os seus genros e noras, seus filhos e suas noras. E Deus começa de Noé um novo povo. E quando Noé sai da arca e ele recebe aquela nova fase, aquele novo momento, aquela nova estrutura, Noé vai fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. A Bíblia deixa bem clara, Noé era o quê, irmãos? Agricultor. Quem que é agricultor, gente? Planta. Irmãos, ser agricultor é lícito? Muito. E Noé decide, como agricultor, plantar uma vinha. O que é uma vinha? Esposa do vinho? Não. Uma vinha é um conjunto de videiras, ou seja, é uma plantação. Pairal. Parreiral. Está vendo, Sebastião? Aprendeu? Parreiral, é. Uma vinha é um conjunto de videiras. Então ele fez uma plantação, eu quero usar o termo aqui, quando a gente faz. Não. Ele fez ali Ele fez ali um monte de pé de uva. Está entendido? E aí, irmãos, é lícito ele plantar uma vinha? É lícito. Depois que ele planta a vinha, ele tem a ideia de fazer vinho, de fermentar a uva, de forma que ela se torne uma bebida alcoólica. É lícito. É lícito, irmãos? Sim. É lícito. É lícito. Só que aí a licitude atravessa a barreira. A Bíblia fala que Noé se embriaga com o vinho que ele tinha produzido. E aqui nós temos um problema. É lícito, mas não é conveniente. Ele passou da barreira. É lícito, mas ele não deveria deixar-se dominar por aquilo. E quando ele se embriaga, ele se coloca sob influência ou sob domínio da bebida. E quando ele se embriaga, a tragédia acontece. Eu não sei o que estava acontecendo com Noé naquele tempo. Irmãos, eu imagino que para Noé, emocionalmente falando, não era fácil lidar com aquilo. Porque você pensa, você chega num mundo novo e não tem ninguém, só tem ele e a casa dele. Noé havia passado por uma situação bem difícil enquanto estava a tempestade e ele navegando pelo mar. Depois do dilúvio, já no mundo novo. E para Noé também, eu imagino que não tenha sido fácil, porque Noé viu muitas pessoas morrerem. Ele seguro dentro da arca, e as pessoas de fora da arca, gente, o que aconteceu com as pessoas? Então havia familiares, havia conhecidos, amigos. Então Noé perdeu muita gente. Então eu imagino, a Bíblia não relata isso, eu estou conjecturando. Eu imagino que emocionalmente para Noé, aquele novo mundo não era muito fácil de lidar com aquilo. Estava ele, a esposa, os filhos e a nora. E Deus havia depositado sobre ele a esperança de um novo tempo. Então aquilo pode ter sido muito intenso para ele. Mas você sabe o que Noé resolve fazer, irmãos? Imagina Noé acordando cedo, meio abatido, lembrando das mortes. Imagina Noé sem ter muito o que fazer naquele mundo novo. E ele sente uma necessidade emocional de corresponder àquela situação que ele estava fazendo. E onde é que ele busca se satisfazer nessa dificuldade emocional? Na bebida. E aqui nós temos um caso de escapismo. Cara, ele buscou um refúgio. A Bíblia fala que ele bebeu tanto. Quem aqui já bebeu muito para ficar peladão?
Eu nunca bebi desse tanto, irmãos. Eu imagino que para beber desse tanto, para ficar peladão, tem que beber muito. E ele bebeu tanto, que ele ficou nu, entre as noras e os filhos, no mundo novo, ficou nu de fora da tenda dele. Estava caído no chão, peladão. Absolutamente tomado pela bebida. Dentro da tenda, na realidade, Cã contou para os irmãos que estavam fora da tenda. Ele estava peladão dentro da tenda. Então ele ficou peladão dentro da casa dele. Mas peladão, bêbado. E o filho o encontrou nessa situação. Independente do que Noé estivesse vivendo, nada justifica o fato de ele ter permitido que algo se colocasse entre ele e o propósito de Deus para a sua vida. Bebida, remédios, drogas. Todas podem encontrar no seu coração uma base de licitude. É certo eu fazer. Talvez você tenha justificativa. Eu sou agricultor, eu posso plantar uma vinha. Eu estou passando por muita pressão emocional, eu posso afundar minha cara nos remédios. Eu estou passando por muita dificuldade emocional, justifica eu estar afundado nas drogas. Às vezes você encontra no seu coração alguma licitude para encontrar o escapismo, o refúgio. Mas a verdade é que esse refúgio não vai resolver o seu problema. E na realidade, como Noé, a tendência é que o refúgio torne a sua situação ainda pior do que antes que você entrou nele. Deus tinha um sonho para Noé e seus filhos. Era um propósito, irmãos. Quando a bebida entrou e Noé afundou nesse mundo, quando Noé entrou de cabeça nessa direção, quando Noé encontrou esse refúgio falso, o refúgio da bebida entrou e alterou esse propósito para sempre. Simplesmente. A bebida entrou no momento que não deveria ter entrado. Noé não suportou a pressão, se entregou a ela. E Noé foi obrigado, ou se viu levado a fazer aquilo que ele nunca deveria ter feito. A partir dali a maldição entrou na vida de Noé. Noé amaldiçoou Cã. A geração de Cã se tornou uma geração maldita. Ele só tinha 3 filhos, irmão. Nós estamos falando de 1/3 da humanidade sobre maldição. E tudo isso porque Noé procurou o refúgio no lugar errado. Seria tão bom se Noé, naquele dia de tensionamento emocional, ele, ao invés de afundar a cara na bebida, irmãos, já pensou se Noé tivesse afundado a cara na busca pelo Senhor? Já pensou se Noé, ao invés de levantar um copo, ele levantasse os seus olhos em adoração ao Senhor, buscasse um refúgio? Eu fico imaginando Noé buscando da sua vinha a bebida e colocando lá no recipiente que ele tinha, e ao invés de Noé encher o copo, você já pensou se Noé tivesse enchido o seu coração, derramado diante do Senhor? Senhor, eu não estou aguentando a pressão, para mim está muito difícil. Meus irmãos, o propósito de Deus havia sido preservado na vida dele. A verdade é que nós estamos entregando a nossa história a situações temporárias que estão destruindo o nosso propósito diante de Deus. Nós precisamos abrir mão dessas coisas e buscar o único refúgio viável que existe, o nosso alto refúgio, a nossa forte rocha. Derrame o seu coração diante da presença do Senhor. Nada pode te trazer alívio a não ser o nosso forte refúgio. Se Noé, ao invés de levantar mais uma taça, tivesse levantado um clamor, 1/3 da humanidade estaria preservada da maldição. Noé estragou a sua nova história e estragou a história dos seus filhos, porque ele não encontrou o refúgio verdadeiro. Deus deseja que você saia dessa cidade. Irmãos, Deus deseja que você saia dessa cidade antes que a destruição esteja completa.
Você que sempre agiu sob o domínio dessas coisas, é tempo de reassumir o controle em nome de Jesus e encontrar definitivamente o verdadeiro e alto refúgio. Encontre o verdadeiro e alto refúgio. Nada vai resolver, é tudo temporário. Encontre o verdadeiro e alto refúgio. Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Jesus restabelecendo ao homem a autoridade sobre a criação. É Jesus dizendo ao homem: as coisas criadas não podem mais te dominar. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Você sabe o que isso quer dizer? Que não é a criação que te domina. Jesus restabeleceu sobre você a autoridade sobre a criação. Quando você pega uma taça de vinho, vinho faz parte de qual fruta? Uva foi criada por quem? Só que vinho é uma coisa que não é muito comum, né? Vamos falar da pinga? Como é que chama hoje? É carote? Como é que? Corotim. Vamos falar de uma coisa mais comum? O corotim. O corotim é feito de qual substância? Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi criada por quem? Por Deus. Significa que aquilo que foi criado por Deus não tem autoridade para dominar sobre você. Você sabe o que Jesus fez? Jesus pegou a autoridade que foi dada à criação com relação ao homem e restabeleceu o senso de domínio. Significa que quando algo da criação se mostra viável aos seus olhos, legal, prazeroso, aquilo não tem o poder de te dominar. Você tem o direito, a autoridade de dizer não. Diferente de antes de Jesus. Jesus pegou todas as coisas e colocou sob a ordem certa. O homem domina sobre a criação. Deus deu a criação sob o domínio do homem. E não o contrário. Significa que quando tiver um corote, quando tiver uma droga, quando tiver um remédio em que você é viciado, você pode olhar para aquela substância criada e dizer para ela: você não me domina. Para você hoje é não. Senso de domínio e autoridade. Nenhuma coisa criada tem o poder de te dominar. Não faz sentido você se colocar sob domínio de refúgios e se entregar a ele como se ele dominasse a você. Dominasse você. Agora, Jesus estabeleceu o domínio. Por isso, irmãos, se o seu refúgio ou escapismo for algo que você acha que você não consegue controlar, eu quero te dizer que você controla sim. É tempo de você chegar diante dessas coisas e dizer para elas: hoje para você é não. Nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Não busque essas coisas. Vamos sair do bairro da bebida? Vamos visitar outro bairro também. O bairro eu chamei de Mamon. Vocês sabem o que é o bairro Mamon? Hã? Dinheiro. Para a gente falar desse bairro, eu quero usar João 12, verso 4, está na tela, e depois Mateus 26. João 12 diz assim, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso
porque se preocupava, não porque se preocupava com os pobres, mas porque Judas era. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto em dinheiro me darão para que eu entregue Jesus a vocês? E pagaram-lhe quanto, gente? 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar a Jesus. A atitude de Judas em trair a Jesus não foi um ato impensado, uma coisa que apareceu no dia, uma oportunidade. Não foi. Judas, antes de vender a Jesus, já mostrava uma tendência pecaminosa, destrutiva, ligada ao amor ao dinheiro. Não é porque Judas viu a oportunidade de ganhar 30 moedas de prata. Judas já roubava da bolsa da igreja, dos discípulos, antes desse ato de traição. O apego dele ao dinheiro já era latente antes. A traição a Jesus foi só o ápice. A venda de Jesus foi só o ápice da entrega dele ao dinheiro. Agora me assusta, porque Judas esteve com o alto refúgio. Amém? Estamos de acordo nisso? Judas andou com ele. Judas viu suas maravilhas. Judas falou e ouviu dele. Entretanto, ele foi incapaz de se desligar do amor ao dinheiro, um refúgio tão frágil e volátil. Tem um ditado que diz que o homem gasta 1/3 da sua vida ganhando dinheiro. O outro 1/3 ele gasta preservando ou mantendo o dinheiro que ele ganhou. E todo o resto, quem já ouviu sabe como é que ele faz? Ele usa gastando o dinheiro para preservar a saúde que ele perdeu enquanto ganhava e mantinha. Ou seja, o que é o centro da vida? O que é o centro, irmão? O dinheiro. O dinheiro. O quão a nossa vida gira em torno do único propósito de pagar as contas. O quão a sua história, você está empenhado em se dedicar exclusivamente em torno do dinheiro, abrindo mão de todas as coisas importantes da sua vida. O quão o dinheiro ou a necessidade de pagar as suas contas fazem você estar longe da sua casa, faz você estar longe do seu cônjuge, faz você estar longe dos seus filhos e faz você estar longe do propósito de Deus. O quão o apego ao dinheiro, a necessidade do dinheiro te toma para todas as outras coisas. Judas depositou toda a sua vida, mesmo depois de Jesus, na busca pelo dinheiro. O refúgio dele era o dinheiro. Eu fico pensando, irmãos, em Jesus ressuscitando Lázaro. Quem gostaria de estar nesse momento? Quem gostaria de estar presente? Eu fico pensando em Jesus ressuscitando Lázaro. E no final daquele dia, Judas enfiando a mão na bolsa de dinheiro para roubar. Eu fico pensando, Judas assistir alguém ressuscitando um morto de 4 dias. Conhecer, vivenciar, ver. E ele sentir o conforto em enfiar a mão na bolsa de moedas para roubar, porque o seu refúgio estava no dinheiro. E agora é muito importante que a gente aprenda. Quando a nossa sustentação é o dinheiro, Jesus pode realizar o milagre que for ao nosso redor. A gente só se sente completo se o dinheiro cair na conta.
E você sabe o que acontece? As igrejas aprenderam isso. E você sabe como é que as igrejas constroem a relação das pessoas para com Jesus? Colocando no meio quem? Na realidade, irmãos, é oferecendo um artifício. A vida se diz respeito exclusivamente a bens, propriedades, dinheiro, poupança. Você sabe onde é que está o refúgio? Na segurança que o dinheiro traz. E aí você pode ter vida com Jesus. Você pode dormir com Jesus. Você pode acordar com Jesus. Mas o seu refúgio falso vai ser sempre a segurança do dinheiro na conta. Eu posso te falar uma coisa, isso adoece a alma. Jesus foi muito didático na explicação sobre a interação entre o homem e as riquezas. Jesus diz, servir a dois senhores, vocês lembram disso? Não se pode servir a dois senhores, vocês se lembram disso? Jesus diz sobre ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem. Quem disse isso? Jesus diz, o coração está onde o tesouro está. O Wesley e a Juliana disseram isso aqui no momento de dízimos e ofertas. Quem disse isso? Jesus fala sobre o buraco da agulha, vocês lembram disso? Mais fácil entrar, passar um camelo pelo buraco das agulhas do que? Não vou entrar no trâmite do que é o buraco das agulhas, mas Jesus disse isso. A relação do homem com o dinheiro é bastante didática para Jesus. Ele é perigoso. Jesus conhecia o coração humano e sabia que as riquezas se tornariam facilmente um refúgio de exclusividade. Irmãos, a nossa sociedade gira em torno do dinheiro na conta. Isso é um refúgio. A sensação de segurança envolvida num bom salário, num emprego estável ou numa gorda poupança não podem se comparar com a segurança encontrada no alto refúgio, mesmo sem nada, irmãos. Aqueles que não têm nada, mas encontram refúgio em Deus, eles têm tudo. Tem gente que tem bilhão na conta, mas não tem refrigério na presença, porque dinheiro não é refúgio. O nosso refúgio é exclusivamente o Senhor. O Senhor. Tem gente que mora em palácio, tem dinheiro saindo pelo ladrão, tem dinheiro para sustentar não sei quantas gerações, mas a vida é vazia de Deus, irmãos. Eu já vi pessoas que não têm o que comer, mas com o coração quente, porque encontraram refúgio no Senhor. O verdadeiro refúgio. Essa semana vocês viram a notícia aí de que o rei Neymar vai receber uma herança? Quem conhece a minha capacidade futebolística sabe que eu sou um fã do Neymar. Irmãos, mas eu olho para ele com tanta misericórdia, porque ele não chegou nem na metade daquilo que ele deveria ter chegado, sabe? Você sabe por que ele não chegou? Porque o coração dele sempre esteve vazio de Deus. Ele não precisa de uma herança. Eu vi aquilo, meu coração doeu, ele não precisa de herança. Ele precisa encontrar o refúgio verdadeiro. Eu não vou pedir aqui a ninguém que abandone seus empregos. Glória a Deus por isso. Não vou pedir para ninguém dar todos os seus bens aos pobres, apesar disso já ter acontecido num momento específico da história da igreja. Não vou fazer isso com ninguém. Irmãos, não é sobre isso. Trata-se do quão comprometido você está com suas finanças, em detrimento de todas as outras coisas da sua vida. Trata-se sobre o quão você está refugiado no cifrão. Trata-se do quanto te toma a preocupação com a sua vida financeira e o quanto ela te rouba das coisas que realmente são importantes para você. Tem pessoas que entregam tudo que tem no trabalho o dia todo, quando chega em casa, ele não tem mais nada para entregar. Você sabe por quê, irmão? Porque toda a sua vida gira em torno da estabilidade de um emprego ou da necessidade de ganhar o dinheiro. Pois o próprio Jesus disse,
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta? Não é sobre deixar o emprego, é sobre colocar as coisas no seu devido lugar. E você que está refugiado em Mamon, nesse bairro maldito, que quando você tem dinheiro você está feliz, quando você não tem você está preocupado e tensionado. Você que está vivendo nesse refúgio falso do dinheiro, é muito importante que você encontre a verdadeira paz. A verdadeira paz. Eu já vi vídeos, vocês devem ter visto na internet também, de senhorinhas em casa que tinha só farinha para comer. Tem um vídeo de um testemunho de uma senhorinha, morava num barraquinho. Acho que foi até o Silas Malafaia que contou essa. E os irmãos foram visitá-la e tudo que ela tinha era farinha, ela não tinha mais nada. Irmãos, mas os irmãos saíram de lá maravilhados, porque ela falava da farinha com uma alegria, e ela glorificava ao Senhor, que ela tinha aquelas paredes de puro, como é que chama aquele, madeirite? Não tinha mais nada, ela só tinha aquilo, mas era uma alegria, e ela glorificava ao Senhor por aquilo que ela tinha, e ela estava feliz porque ela tinha aquela farinha para comer, e ela estava feliz porque ela morava naquele lugar, e ela dizia: o Senhor me deu todas essas coisas, glorificado seja o nome do Senhor. Ela encontrou um refúgio. O Senhor me desafiou enquanto eu escrevia ontem. Quando eu escrevi ontem, o Senhor disse assim: Wesley, se eu te tirar de você o que você tem, o que vai sobrar? Se eu tirar de você o que você tem, o que sobra? Quão comprometido você está com as suas finanças em detrimento de todas as outras coisas da sua vida? Trata-se principalmente sobre o quanto a exigência da sua vida financeira compromete o chamado de Deus para você. Irmãos, a sua condição social, seu status quo é um refúgio. É um refúgio. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Diz assim: mas os que querem ficar ricos. Quem aqui quer ficar rico? Se você não quer estar sobrando, irmão, estou recebendo. Anota meu Pix aí. Mas o que Paulo está dizendo aqui é sobre aqueles que depositam o seu coração no dinheiro. Os que querem ficar ricos fazem o que, irmão? Caem em tentação. Mesmo sabendo que é difícil receber o reino dos céus. Mesmo sabendo que é difícil. Você está pronto para abrir mão? Exatamente isso. Ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, exatamente como todo refúgio falso. Fazem as pessoas se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é o que, irmãos? Dinheiro faz mal? O que é que faz mal? Verso 10, 1 Timóteo 6, 10. Porque, o que é que faz mal? Coloca na tela para mim, Esther, por favor. 1 Timóteo 6, 10. Por quê? O que é que faz mal, irmão? Dinheiro faz mal? O que é que faz mal? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A nossa relação com esse tempo não envolve o nosso coração no dinheiro. Isso vai contra o que muita gente prega. Mas a nossa relação com esse tempo não vai se basear na nossa relação com o dinheiro. Relação com o dinheiro é só uma necessidade que a gente tem, mas não é a nossa base. E nós saímos do bairro de Mamon e agora vamos entrar no bairro das telas. E nós vamos adentrar nessas telas e passar pela rua da pornografia. Fica o meu alerta sobre o que a navegação em redes sociais promove em você. Irmão, o que é a navegação em rede social?
Avalie o seu coração e o seu emocional. O que é navegação em rede social promove em você? Um estudo recente da Help Guide evidenciou que nos Estados Unidos, 40% daqueles que usam constantemente a rede social relataram sentimentos negativos após o uso. E ainda assim, um alto grau de dependência. É muito lícito participar e utilizar, mas não pode, em hipótese alguma, dominar a sua vida. É muito importante identificar se existe qualquer interação de dependência entre você e a rede. É muito importante. E para que isso seja constatado, irmão, o que acontece se você ficar um dia sem entrar no Instagram? Te deixa mal-humorado? Te deixa chateado? Te deixa abatido? Porque se deixa, significa que exerce sobre você uma relação de domínio. Ou seja, a sua mente passou a precisar daquela interação para que você se acalme. Isso se chama refúgio. E se ficar 2 dias? E se ficar 3 dias? E se ficar 4 dias? Você conseguiria chegar em casa sem ligar o Netflix? Você conseguiria chegar em casa e ficar um tempo sem usar o WhatsApp? Ou sem ver os status? O quão a sua relação com a tela tem servido de refúgio para acalmar a sua mente e o seu coração? Se aquilo é para você uma necessidade, ele virou um refúgio e vai te causar cada vez mais mal. É muito importante que a gente detecte a dependência, porque se houver dependência, ele é um refúgio que precisa ser eliminado. Mas a situação pode ficar pior. A gente pode entrar numa rua chamado, no Novo Testamento, de porneia. Quem já ouviu falar do termo porneia? Juízes, capítulo 16, verso 1, case bíblico. Juízes, capítulo 16, verso 1, diz assim: Sansão foi a Gaza. Quem lembra quem era Sansão? Cabeludão, fortão, todo mundo lembra? E Sansão viu ali o que, gente? Sansão viu o quê? E ele fez o que com ela? Pregou o evangelho e ela se converteu ao Senhor. Demonstrou a glória de Deus. Sansão teve o que com ela? Verso 4, Juízes 16, verso 4, no mesmo capítulo. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava... E aí nós sabemos do restante da história. Na realidade, essa só é combinado 2 ocasiões muito próximas uma da outra, mas Sansão se envolveu com outras mulheres. Sansão tinha, na sua relação com a porneia, na relação sexual ilícita, um refúgio. Sansão tinha uma necessidade de interagir com a porneia, como um refúgio. Eu não sei, irmão, qual que era a dificuldade emocional de Sansão, a Bíblia não relata. Talvez a pressão, porque ele seria o libertador de Israel. O senso de perseguição estava em cima de Sansão, querendo matar Sansão o tempo todo. Eu não sei que tipo de pressão ele estava estabelecido. Eu só sei que para extravasar, que para fugir da tensão, Sansão encontrou refúgio na relação sexual ilícita. O cavalo doido não podia ver uma égua. A compulsão de Sansão levou a uma condição muito distante daquela, projetada inicialmente por Deus. Deus criou Sansão e deu a ele uma promessa: você vai ser para a glória de Deus em Israel. Você sabe como é que Sansão termina a vida? Com o povo rindo de quem ele era, fazendo ele de palhaço
arrancou os olhos dele e usou ele de palhaço. Você sabe por quê, irmão? Porque Sansão perdeu o seu refúgio e foi buscar refúgio falso. Porneia, conforme o entendimento e uso do grego no Novo Testamento, diz respeito a um conjunto de situações que expõem a pessoa ao pecado do adultério, da fornicação, da prostituição, do incesto, da homossexualidade ou qualquer prática considerada sexualmente ilícita à luz da Bíblia. Diz respeito a toda imoralidade sexual praticada por homens e mulheres, diferente daquilo que Deus planejou para a relação sexual. E mora aqui o refúgio mais comum para a grande maioria dos homens: a pornografia. A alma se alimenta, ela se aquieta, ela se anestesia diante da tela com as imagens. Ali as preocupações desse tempo desaparecem por alguns minutos. A pessoa se esquece dos problemas. Ela mergulha num mundo muito diferente daquilo que ela está acostumada a viver de dificuldade. Ali é um mundo de fantasia. O seu cérebro explode em endorfina. Ele sente uma sensação de relaxamento. Uma fuga absoluta. Sensação de relaxamento que logo será substituída sob a perspectiva da dor e do remorso, da culpa. Não se engane sobre a força desse refúgio. Irmãos, grandes homens de Deus, em algum momento da sua história, se esqueceram do refúgio em Deus e depositaram o seu refúgio na porneia, e esses homens tiveram a sua história completamente destruída. Nós lemos Salmos 61 e 62, ali nós lemos que o alto refúgio é quem? Quem, gente? Está escrito Salmo 61 e Salmo 62. Quem escreveu o Salmo 61 e Salmo 62? Davi foi um dos grandes homens de Deus, que por um momento ele se esqueceu do alto refúgio, aquilo que ele mesmo cantava e declarava, e ele encontrou outro refúgio, temporário, maldito, e aquilo destruiu a sua história para sempre. Salomão, irmãos, o homem mais sábio de todos os tempos na velha aliança, o homem que solidificou Israel como a nação mais poderosa da terra. Você sabe o que aconteceu com Salomão, um grande homem de Deus? Ele buscou refúgio em mulheres, na porneia. E aquilo destruiu a sua história, destruiu o reino de Israel, porque ele procurou um refúgio diferente. Ficaram presos nessa cidade, e o preço cobrado pela libertação sem Jesus foi altíssimo. Deus está nos chamando, irmãos, para abandonar essa região maldita. Irmãos, se você tem encontrado, irmãos e irmãs, se você tem encontrado refúgio na porneia, na relação sexual ilícita, você está buscando refúgio em algo que vai destruir a sua história, vai destruir quem você é de dentro para fora. Esse não é o refúgio que Deus esperava que você encontrasse. Nunca foi. Essa sensação falsa não é o refúgio que Deus esperava que você encontrasse. E ela vai destruir você de dentro para fora, assim como ela destruiu todos os homens antes de você. Deus está nos chamando para abandonar essa região maldita, desligarmos as telas, abandonarmos os sites. Deus está nos chamando para abandonar essa região maldita, desligarmos as telas, abandonarmos os sites. Se você sente sua alma inquieta até que esse conteúdo seja acessado, te levando aos porões, ao submundo da internet, saiba que Deus quer encontrar com você nos lugares altos. Você sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Deus quer te tirar do submundo,
do porão da sujeira. Deus quer te tirar dessa sensação de alegria em meio ao lixo. Deus quer te elevar e encontrar com você nos lugares altos. No único refúgio que verdadeiramente vai trazer conforto para a sua alma. O chamado de Deus para você hoje, irmãos, é para que você abandone esse refúgio para sempre. Se isso tem trazido uma sensação boa ao seu coração, essa sensação vai destruir você. A porneia vai destruir você. As telas vão destruir você. O site da internet vai destruir você. Há um chamamento da parte de Deus para que você saia do subsolo hoje e encontre com o Senhor nas regiões altas. Irmão, saia do buraco. Saia da sujeira. Grandes homens perderam tudo por conta desse mesmo refúgio. Por favor, não permita que tudo seja roubado de você. Saia hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Diz assim: pois a vontade de Deus, irmãos, entenda a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida é o que, irmãos? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é que vocês se abstenham da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aquilo que é maldição e vergonha no submundo, no subsolo, Deus quer encontrar você em santificação e honra nos lugares altos. Sair do refúgio de destruição e encontrar com o Senhor nos lugares altos. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Hoje é tempo de abandonar o refúgio, esse bairro, essa rua maldita da porneia, e encontrar com o Senhor nos lugares altos. Irmãos, Deus está te chamando hoje. Amém. Sai desse esconderijo inútil. Quer seja dinheiro, quer seja bebida, droga, quer seja remédio, que não está te fazendo bem, está te fazendo só mal. Quer seja compras, quer seja sites indevidos, locais, situações, sensações. Deus está te pedindo hoje, saia desse refúgio mentiroso, que eu quero encontrar com você no verdadeiro refúgio e trazer refrigério para a sua alma. O único refúgio que pode resolver o seu problema. Só existe um lugar que pode trazer descanso à sua alma e refrigerar as suas emoções. Tem uma música que diz assim: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Onde é, irmãos? Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A cidade do escapismo não é uma opção viável, irmãos, não é. Nunca foi. Na realidade, ela vai trazer prazeres momentâneos, fazer você esquecer da realidade, mas ela vai promover piora da sua situação mental e emocional. Vício, dinheiro, tela, pornografia, são bairros do escapismo que vão destruir a sua história e te afastar do propósito de Deus da sua vida, na sua vida. Saia dessa cidade. Irmão, saia dessa cidade. Levantem-se da condição e da alta exposição e encontrem em Jesus o único e viável refúgio. Jesus deseja trazer paz à sua alma e promover descanso. Não se trata de um lugar, não se trata de um portal, não se trata de um aplicativo, não se trata de uma série, não se trata de um site. O verdadeiro refúgio
não é o lugar. O verdadeiro refúgio é uma pessoa. Nós vamos encerrar com Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: venham a mim. Irmãos, isso é um convite maravilhoso. Jesus se apresentando como uma solução à sua sobrecarga emocional. Você que está tensionado, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não aguenta mais a sua realidade, Jesus faz um convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Ele fará o que, irmãos? E eu vos aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Nenhum refúgio, irmãos, vai trazer descanso para a sua alma. Só uma pessoa pode trazer descanso para a sua alma. Em nenhum outro lugar você vai encontrar a solução emocional para o seu problema que você está enfrentando. Não é a bebida, não é droga, não é remédio, não é site, não é série, não é tela, não é dinheiro, não é nada. Você só achará descanso para a sua alma na presença de Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu adoro esse final, irmãos, porque é diferente de todas as coisas que nós falamos aqui dos refúgios falsos. Todos eles, o final deles é peso, dor e sofrimento. Mas em Jesus, a suavidade e leveza. O único lugar que você vai sair do refúgio, leve e suave, é na presença de Jesus. Todos os outros vai promover dor e sofrimento. Mas em Jesus, você vai sair leve e suave. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.